livro de Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. É o tema do capítulo 3 do livro de Êxodo. E diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Guarde o verso 3. Irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu quero que você olhe mais uma vez, com bastante atenção, para o versos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Amém. Está dando para todo mundo ver aquela imagem lá de cima da esquerda? Aquilo ali é uma sarça, segundo lá as plantas da Palestina. Às vezes a gente pensa uma sarça, uma árvore ali enorme, com metros de altura, uma árvore pequenininha. E o tema da nossa mensagem é: quem é o Deus da sarça ardente? Muito bonito esse texto. Esse texto nos fala deste homem que viveu uma situação muito com Deus, Moisés. Aliás, toda a história de Moisés nos mostra como Deus trabalha nas nossas vidas, como Deus se move nas nossas vidas, para que os planos dele, para que a vontade dele se cumpra cabalmente na nossa vida. A gente vê Deus agindo na vida de Moisés já desde o seu nascimento. Quando a sua mãe, para livrá-lo da morte, o coloca num cesto e solta aquele nenê nas águas do Nilo, infestadas de feras, de crocodilos, e por providência de Deus, aquela criança chega, não por acaso, mas só pela mão de Deus, aonde a princesa do Egito se banhava. E como Deus é misericordioso, aquela criança acaba voltando para os braços da mãe. Olha que coisa maravilhosa. Através da irmã, Deus faz um rebuliço, uma reviravolta, e aquela criança acaba voltando, e ela é criada pela sua própria mãe. Mas diz no final do capítulo 2, que com o passar do tempo, já a uma certa idade, a sua mãe traz Moisés de volta ao palácio e o entrega à filha de Faraó. E ele então é criado, acaba de ser criado na corte egípcia, com todos os regalos, com todas as benfeitorias, com todos os direitos que um egípcio da parte da realeza teria. E nos diz no final do capítulo 2 desse texto,
que Moisés um dia, andando pelo reino, passeando, observando as coisas, observou um capataz batendo de forma exagerada, batendo, judiando, massacrando um hebreu, um conterrâneo seu, um igual. E ele então entra em luta corporal com esse egípcio, e ele perde então o controle das suas faculdades, e nessa briga, nessa luta, acaba tirando a vida desse egípcio. E ele então foge para o deserto. Do capítulo 2 para o capítulo 3, a gente vira uma página da Bíblia e continua a história. Mas é preciso saber que se passaram 40 anos. 40 anos. 40 anos Moisés teve para pensar na sua atitude, 40 anos para pensar no seu povo, nos seus iguais que estavam lá sendo massacrados, oprimidos. 40 anos. Mas este dia foi um dia diferente. Também por mão divina, Moisés sai perseguindo a ovelha do rebanho do seu sogro, claro, talvez sendo um bom pastor que era, cuidando, zelando do patrimônio da família, e ele vai atrás da sua ovelha, e diz o texto, de repente, há um encontro inesperado entre Moisés e Deus. E diz o texto que ele olha, e ele vê uma chama consumindo aquela sarça, e ele fica curioso, porque ao contrário do fogo comum, das chamas comuns, aquela árvore não se consumia. E ele então se achega para perto daquela chama, para perto daquela sarça, para ver o que estava acontecendo, o que sucedia naquele lugar. Quem é aquele que fazia aquela sarça arder e não se consumir? Quem é o Deus da sarça ardente? E no diálogo que Deus trava com Moisés, aqui no decorrer do texto, e mais especificamente nós vamos focar no verso 7, no verso 8, Deus mostra para Moisés quem é ele, como é este Deus que é conhecido como o grande eu sou, quem é este Deus que chamou Moisés, vocacionou Moisés, acompanhou Moisés, quem é esse Deus que opera livramento na vida do seu povo, quem é o Deus da sarça ardente. Algumas coisas que esse texto nos mostra. Primeiro, grava isso no seu coração. O Deus da sarça ardente é o Deus que nos vê. Olha que coisa maravilhosa. O Deus da sarça ardente, irmão, é o Deus que te vê. O Deus da sarça ardente, minha irmã, é o Deus que te vê. É o Deus que está com os olhos voltados para o seu povo. É o Deus que vê aquele que está oprimido. É o Deus que vê aquele que está prostrado. O Deus da sarça ardente é o Deus que enxerga aquele, meus irmãos, que precisa ser liberto. É o Deus que enxerga aquele que está com o coração dorido, dolorido. É isso que ele diz para Moisés. Quando Moisés vai se achegando, ele fala no verso 7, diz ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Quem é o Deus da sarça ardente? É o Deus que nos vê. Olha que coisa maravilhosa. O Deus que te vê, o Deus que te conhece, irmão, irmã, nas tuas aflições, o Deus que nos vê, que nos conhece no enfado da nossa alma, o Deus que nos vê e que nos conhece, além da máscara, além da aparência que nós apresentamos para os outros, o Deus que nos conhece na alma, que conhece as nossas dúvidas, conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos temores, conhece aquilo que traz enfado à nossa alma, o Deus que nos vê, e Deus vê da forma diferente do que o homem vê o exterior, Deus vê o interior. O Deus da sarça ardente, o nosso Deus, é o Deus que nos vê, o Deus que está com seus olhos voltados para o seu povo, o Deus que vê a nossa angústia, o Deus que vê a nossa tristeza, o Deus que vê o nosso choro, o Deus que nos vê. E quando nós olhamos para Jesus, isso fica muito claro na revelação perfeita desse Deus, na pessoa de Jesus. Jesus é o Deus que vê. Quando nós olhamos os evangelhos, Jesus
viu a opressão daquele que estava prostrado. Jesus viu a dor do cego que estava na beira do caminho. Jesus viu a necessidade da mulher samaritana receber água da vida. Jesus viu a necessidade de muitos serem libertos, tocados. Jesus viu a necessidade de comer com pecadores. Jesus é o Deus que vê. O nosso Deus é o Deus que nos vê. A nossa alma está desvelada diante de Deus. Eu gosto muito da palavra do salmista, no Salmo 139, que nos faz lembrar isso. Como Deus nos conhece de forma perfeita, completa, como Deus nos vê na nossa alma, na nossa essência. Ele diz assim: olha, a palavra ainda não chegou nos lábios, e eu já conheço a tua palavra toda. E ele diz mais, né? Se você subir no mais alto, ele está lá e ele te vê lá. Se você descer no mais profundo, ele está lá e ele te vê lá também. Se você fugir, ele diz, para o mais longínquo do mar, ele está lá e lá ele nos vê. Quem é o Deus da sarça ardente, irmãos? É esse Deus que nos vê. E isso é maravilhoso, porque nós vivemos na época do individualismo, cada um por si e Deus para todos. Nós vivemos numa época onde acontecem coisas estranhas. As pessoas estão se acotovelando em todos os lugares. Nós estamos cercados por pessoas, mas nós vivemos na época da solidão. O ser humano está adoecido, não tem com quem compartilhar suas dores, as suas dúvidas. Nós vivemos na época da depressão. A depressão já foi declarada pelos órgãos mundiais de saúde o mal do nosso século. As pessoas estão com a alma adoecida, estão doentes por dentro, desesperançosas, desiludidas. É lindo a gente ver nos evangelhos como Jesus via as pessoas. Ele olhava as multidões e ele se compadecia das multidões. Ele disse: olha, eu vejo essas pessoas como ovelhas sem pastor, e ele ia ao encontro dessas pessoas. Deus nos vê nas nossas angústias. Deus nos vê na nossa solidão. Deus nos vê nas nossas dificuldades. Esse é o recado que Deus manda Moisés levar para aquele povo. Moisés, vai lá e fala para aquele povo que ainda que ninguém os veja, eu os estou vendo. O nosso Deus é o Deus que nos vê. E o interessante, quando nós estamos passando por provações, tribulações, momentos de angústia, momentos de dor, nós somos tentados a crer exatamente o contrário. Deus não está me vendo. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu da minha oração. Deus esqueceu da minha causa. Deus olha para todo mundo, mas não olha para mim. Não é pouco normal nas horas de angústias, de provação, pela nossa pequenez, pela nossa falta de fé, nós pensarmos dessa forma: Deus não está mais me vendo. Não é possível. Não, dessa vez eu não acredito. Deus não está olhando mais para mim. Interessante quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Jó. É exatamente dessa forma que tentam minar a fé de Jó. A esposa de Jó, os amigos de Jó, as situações que aconteciam ao redor, tudo depunha contra para que ele negasse o seu Deus, para que ele acreditasse que Deus o havia esquecido. Interessante que até a esposa de Jó contribui para que isso aconteça. Ela chega para Jó e fala assim: Jó, não é possível. Os filhos foram embora, os bens estão perdidos, a tua saúde está perdida. Olha para você, olha o farrapo que você virou. E ela diz com todas as palavras: amaldiçoa o teu Deus, Deus te esqueceu, amaldiçoa a Deus e morre. A esposa de Jó. E Jó dá uma das declarações de fé mais lindas da palavra de Deus. Jó capítulo 14, verso 7, ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão seu tronco morrer, ao cheio das águas brotará, e como planta nova florescerá. Jó nunca deixou de crer que Deus estava vendo o seu sofrimento. Pela fé, nós cremos que Deus nos vê em nossos sofrimentos. Pela fé você crê que Deus te vê na sua angústia, na sua dor.
no pesar do seu coração. Se você crê nisso, então nós temos que descansar o nosso coração. Muitas vezes nós dizemos com a boca: Deus está olhando por nós, mas andamos com o coração sobrecarregado, angustiado. Ora, se Deus olha por nós, isso é motivo de paz ao nosso coração. Se Deus olha por nós, nós não precisamos temer diante das adversidades da vida, porque Deus vê o seu povo. 1 Pedro capítulo 3, verso 12 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica. Deus nos vê. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus pesares? Quais são as situações que preocupam o seu coração? Em tudo isso, saiba que Deus te vê. Deus vê a aflição, Deus vê a angústia, Deus vê a dúvida, Deus vê o pesar do nosso coração. Tenha fé, Deus nos vê em nossas aflições. Precisamos ter fé, Deus nos vê em nossas aflições. Cremos nisso? Que o Deus da sarça ardente é o Deus que nos vê. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro ponto. Quem é o Deus da sarça ardente? É o Deus que nos vê. O que Deus vê no nosso coração? O que Deus vê no nosso coração? O que nós precisamos que Deus veja no nosso coração? Pai, nós sabemos que Deus nos vê, Senhor. O Senhor vê a nossa angústia, vê a nossa aflição, vê a nossa dor. O Senhor vê o nosso medo. O Senhor vê as nossas qualidades, o Senhor vê os nossos defeitos. Do Senhor nós não escondemos nada, Pai. Por isso, Senhor, nos ajude a descansarmos o nosso coração, Senhor. Essa verdade da fé, que o Senhor é o Deus que vê o seu povo. Pai, nos dê paz no meio das aflições, das tribulações, das lutas de todo dia, das lutas familiares, das lutas pessoais. Deus, não nos deixe esquecer jamais que o Senhor nos vê. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é o Deus da sarça ardente? Primeiro, é o Deus que vê. Segundo, ele é o Deus que ouve. Olha que coisa linda, verso 7, olha na sua Bíblia. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E o que, irmão, está escrito aí? Ouvi o seu quê? Clamor. Por causa dos seus exatores. Primeiro, Deus é o Deus que vê o seu povo, vê aquele que está sofrido, o Deus que enxerga o oprimido, enxerga aquele que está prostrado, enxerga aquele que precisa ser liberto, enxerga aquele que está angustiado, o Deus que vê. Segundo, é o Deus que ouve. Olha que recado maravilhoso que Deus manda Moisés levar para aquele povo. Porque aquele povo há séculos não tinha voz nenhuma. Aquele povo há séculos não tinha direito, vez e voz. E Deus manda Moisés dizer: vai lá e fala que se ninguém está ouvindo, eu estou ouvindo. Se Faraó não ouviu, eu estou ouvindo. Ainda que ninguém ouça, Moisés, o clamor desse povo, vai lá e fala para eles que eu estou ouvindo. Ouvir o clamor do meu povo. E o clamor desse povo era um grito de socorro. Quando você vai ler nas literaturas extra-bíblicas, ser escravo naquela época de uma nação como a Síria, como o Egito, não era brincadeira não. Você era forçado a trabalhar do amanhecer ao entardecer, com o capataz, com um chicote estralando nas costas. Você era obrigado a dar a sua vida, o seu tempo. Queira ou não queira, você estava fadado a morrer naquele lugar, de exaustão, de fome, de alguma doença. Era uma situação de miséria total, uma situação de opressão total, uma situação onde, com certeza, aqueles escravos não tinham mais nenhuma perspectiva de vida. Todos os sonhos tinham ido embora, todas as alegrias tinham ido embora, tudo de bom tinha ido embora. Era um momento tenebroso, obscuro, difícil. Quem ia defender aquele povo? Quem exigiu o direito daquele povo? Quem ia chegar diante do faraó? E segundo a cultura deles, o faraó se considerava um semideus.
é uma espécie de Deus que era instituído para governar sobre os outros. Então a vida dele valia alguma coisa, a vida dos outros não valia nada. Quem ia ter coragem de chegar no palácio e dizer: Faraó, a gente está cansado, nós precisamos de uma folga, Faraó, nós estamos oprimidos? Quem? Um povo sem voz, um povo sem vez, um povo que não tinha a quem recorrer, a quem exigir os seus direitos. Então, meus amados, Deus ouve o clamor de quem não tem voz e quem não tem vez. Deus é o Deus que ouve o clamor de quem não tem com quem contar. Deus é o Deus que ouve a súplica, ouve a oração daquele que não tem com quem contar. Podemos contar com Deus, porque o Deus que vê é o Deus que nos ouve nas nossas necessidades, nas nossas angústias. É o Deus que está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Interessante quando nós vamos ver a história dos personagens bíblicos. José do Egito, ele clamou, o clamor dele não tocou o coração dos seus irmãos, mas tocou o coração de Deus. Quando nós vamos ver a história de Daniel clamou, e o seu clamor não tocou o coração dos seus acusadores, mas o clamor dele chegou diante do trono de Deus. Quando nós vamos ver, por exemplo, lá no Novo Testamento, o clamor de Bartimeu, ele gritava, pedia, clamava, o clamor dele não tocou o coração nem dos discípulos, mas tocou o coração de Jesus. O remédio para as nossas angústias é aprendermos a clamar a Deus. Às vezes, irmãos, nós andamos atribulados, sobrecarregados, porque ainda não aprendemos a dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Deus. Ainda não aprendemos que a oração é o melhor remédio para a alma angustiada. O primeiro divã da vida do cristão é a beirada da cama, é aquele lugar onde a gente dobra os joelhos e gasta uns minutinhos em oração. O primeiro lugar onde as nossas batalhas começam a ser ganhas é na beiradinha da cama, onde a gente dobra os joelhinhos e clama ao Senhor. O salmista no Salmo 102, verso 1 diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e que cheguem a ti os meus clamores. A gente canta um hino na igreja, né, que fala sobre isso. Andas triste e carregado de pesares e temor, vai Jesus, refúgio eterno, teu mal expor. Precisamos aprender a nossa mão do clamor, sabendo que Deus nos ouve, Deus acolhe a nossa oração. E coisa interessante, clamor não é murmuração. O texto diz bem claro, clamor é oração com objetivo. Você tem um objetivo, tem algo e você suplica. Suplicar é orar insistentemente. Você coloca diante de Deus, apresenta diante de Deus. Isso não é murmurar. Clamor é oração com objetivo. Ouvir o seu clamor por causa dos seus exatores. A razão da oração daquele povo era o seu sofrimento. Murmuração não é clamor. Murmurar é quando a gente reclama. Murmurar diante de Deus é uma coisa, clamar é outra. Murmurar, às vezes nós murmuramos, e a oração também é remédio contra a murmuração. Às vezes nós murmuramos, reclamamos da situação, do país, das pessoas, da igreja, do irmão, da esposa, do esposo, dos filhos, da aparência, do carro, do gato, do cachorro, de Deus. Reclamamos de tudo. Eu tenho aprendido muitas coisas com os irmãos dessa igreja. Graças a Deus eu percebo algo. Nós não temos a mania de sermos murmuradores. E um dia eu estava murmurando perto de um irmão da igreja aqui, não vou falar o nome, vou contar o santo, mas não vou contar o milagre. E murmurando, acho que era a terceira ou quarta vez que eu repeti o mesmo assunto, achando que estava na razão, que estava arrebentando a boca do balão. O irmão deu um tapinha no meu ombro, falou assim: pastor, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar e não reclamar. Pensei comigo, né? Fala, Senhor, né? Isso, obrigado, Jesus, né? Vai falando. Cheguei em Capilarista, não sabe o que aconteceu. Fui reclamar para o irmão me chamou e falou assim: pastor, não adianta reclamar, tem que orar. Ela olhou para mim e falou assim: bem feito. Tenho aprendido isso. Nós estamos lançando a mão desse artifício, a oração. Jesus ele não murmurava, Jesus orava. Ele dobrava os seus joelhos e orava. E na sua oração recebia a força que vinha do Pai. E na sua oração recebia o refrigério que desce do trono de Deus. Quem é o Deus da sarça ardente? É o Deus que quer ouvir as suas orações. Quem é o Deus da sarça ardente? É o Deus que quer ouvir o seu clamor.
Quais são os seus problemas? Quais são as suas angústias, as suas dúvidas, os seus temores? Apresente a Deus em oração. Ânimo. O nosso Deus é o Deus que ouve. Feche seus olhos de novo. Vamos falar com Deus de novo. Senhor, nós te louvamos porque Tu és o Deus que nos ouve. Por isso colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas angústias, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas tristezas. Colocamos diante do Senhor a nossa alma, a nossa vida, para que o Senhor nos quebrante, Pai. Que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos toque, para que o Senhor nos liberte, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor molde a nossa vida, Pai. O Senhor nos ensina a orarmos, ó Pai, insistentemente, sem cessar, como diz a Tua palavra, porque sabemos que Tu és o Deus que ouve. Pai, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. E para a gente concluir, quem é o Deus da sarça ardente? É o Deus que vê. É o Deus que ouve. E por último, o Deus da sarça ardente é o Deus que age. Verso 7. Final do verso 7, começo do 8. Deus falou que estava vendo, Deus falou que estava ouvindo, Deus nos vê, Deus nos ouve. E Deus fala assim: conheço o sofrimento. Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. E aí Ele dá a resposta: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Nosso Deus é o Deus que trabalha. Aliás, Isaías 64, verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele confia. Uma coisa vai levando a outra. Nós nos conscientizamos que Deus está nos vendo, nós lançamos a Ele tudo aquilo que nos traz ansiedade em oração, em clamor, e depois nos aguardamos pela fé o seu agir, o seu mover, o seu transformar, o seu agir misericordioso, amoroso. Interessante, o agir de Deus, não podemos confundir o agir de Deus com o nosso querer. Não é porque nós vamos orar e tudo que nós pedimos em oração, Deus de imediato vai nos atender. Não é isso. Mas quando Deus diz que age, desci para livrar, quer dizer que aquela situação estava no controle do Senhor. E quando nós oramos e entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Deus faz a nossa alma descansar, tocando em nossa alma e nosso coração, nos fazendo saber que as nossas situações, as nossas lutas, os nossos impossíveis estão sob o controle do seu agir, estão sob o controle das suas mãos. E como Deus agiu na vida de Moisés. Quem está assistindo a novela lá dos 10 Mandamentos? Rosângela, Raquel, tá bastante gente, a Érica, o Alfredo. Acho que o Alfredo é conselheiro. Mas é uma novela boa, né, irmão? É uma novela boa. A dona Josa também assiste, né, dona Josa? Esse dia eu liguei lá para falar um negócio importante para ela lá, nem me entendeu, porque estava assistindo a novela dos 10 Mandamentos. Não sei se já mostrou essa parte lá das pragas do Egito. Já mostrou? Vai mostrar na sexta? Eu preciso assistir, não consegui assistir nenhum dia ainda. Como Deus age, né, de forma maravilhosa. Deus mandou uma praga, mandou outra, mandou isso, mandou aquilo. Não são as pragas em si, mas é o fato de que ninguém pode barrar o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir do Senhor Deus. Ninguém pode com Deus quando o Senhor está agindo. Deus não está inativo. Deus não esqueceu de nós. Deus não deixou de nos ouvir. Quem é o Deus da sarça ardente? É o Deus que ouve, acolhe a oração e responde com o seu agir. Uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos, muitas vezes o agir de Deus é absolutamente e de forma até inquietante, silencioso. Sabia disso? Nós, seres humanos, somos barulhentos.
E eu, descendente de italiano, falo por experiência própria. Nós, seres humanos, fazemos alarde, tocamos trombeta. É surpreendente, às vezes inquietante para nós, como é o agir de Deus. O agir de Deus, muitas vezes, é silencioso, completamente silencioso. Mas o silêncio de Deus não é sinônimo de inatividade de Deus. Deus age também no silêncio. Às vezes é no silêncio que Ele vai responder ao nosso clamor. É no silêncio que Ele vai responder aos nossos anseios, às nossas orações. Mas no silêncio, o silêncio de Deus vale mais que todo o esforço humano. O silêncio de Deus vale muito mais, porque todo empreendimento, todo barulho, todo estardalhaço do ser humano é o silêncio. Eu me lembro de Ana, quando Ana estava orando lá no templo, e disse que ela era uma mulher atribulada de espírito. Ana, mãe do profeta Samuel. E ela orava e falava silenciosamente. Eu acho que ela era presbiteriana, porque ela fazia oração silenciosa. Ela gostava de oração silenciosa. Diz o texto que ela estava lá em oração silenciosa, e o sacerdote viu e falou o que para ela? Ô mulher má, você vem aqui embriagada dentro do templo e está aí falando palavras vãs. Ela falou: não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, eu falo com Deus. E como que Deus respondeu a Ana? No silêncio. No silêncio. Não houve fogos de artifícios, não houve lá um holofote, não houve lá um tambor tocando, uma fanfarra. Tua oração foi atendida, e luzes piscando. No silêncio, no silêncio. Quando a gente olha os textos e a gente vê Jesus, a Bíblia diz que ele se retirava para lugares solitários a fim de orar, passava a noite orando. Já orou de noite? Faz um experimento qualquer hora. Eu sei que é difícil, a nossa agenda é sempre complicada. É tão gostoso orar à noite. A gente ouve duas coisas. Primeiro, a gente ouve a gente mesmo com mais facilidade. Cessa todo o barulho. É tão gostoso quando as coisas silenciam e Deus se comunica em silêncio com a nossa alma. E nós nos prostramos às vezes angustiados e levantamos renovados, porque no silêncio Deus vai falando ao nosso coração. Ele vai nos mostrando, e vai renovando, e vai tocando o nosso coração. Porque esse é o Deus da sarça ardente. É o Deus do trabalho. Que Deus te abençoe. Que na sua caminhada você nunca se esqueça disso. Que esse Deus está com os olhos sobre o seu povo. E como diz o Salmo 121, diferente dos guardas humanos, Deus não cochila, Deus não dorme, é certo que nunca dorme aquele que guarda Israel, diz o Salmo 121. Deus está sempre olhando para o seu povo, olhando para você, para a sua vida, para a sua família. Deus vai sempre ouvir a sua oração, porque o Deus da sarça ardente é o Deus que ouve, e é o Deus que trabalha em silêncio, mas é o Deus que trabalha. Deus nos abençoe e que essa palavra, acima de tudo, nos dê esperança, nos dê alegria para enfrentarmos as nossas tribulações de uma outra perspectiva, da perspectiva da fé, da perspectiva desse Deus maravilhoso que caminha conosco, do grande eu sou, Deus presente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esperança no nome de Jesus, e que nós nunca esqueçamos quem é o Deus da sarça ardente. Amém?